Olá, gente. Nós de volta aqui. Mais uma vez. Mais uma vez, né? E serão só mais algumas vezes, né? Estamos respondendo a pergunta 4, né? Como é que a terapia floral, né, e o baralho cigano, eles funcionam numa consulta para menores de idade? Bem, vou falar da minha área, que é a terapia floral. Toda vez que a gente tem uma consulta com um menor de idade, a gente deve levar em consideração a idade realmente do indivíduo, né? Quando a gente trabalha com crianças, essas crianças elas estão sempre acompanhadas de um responsável, de preferência do responsável que convive com a criança, a ponto de poder relatar, poder descrever, de ter uma intimidade com aquela situação que está levando aquela criança para o nível de terapia. Então, na realidade, a gente vai ter um pouquinho de tempo no qual o terapeuta ele vai ficar sozinho com a criança, ele vai poder ter a possibilidade de observar a criança, né, fora da intervenção desse responsável. Depois a gente vai ter novamente um momento em que a criança vai estar junto do terapeuta e do responsável, para a gente poder observar qual é a ligação dessa criança, a dinâmica dessa criança com esse responsável. E posteriormente a gente tem um espacinho que a gente vai estar podendo falar só com o responsável. Então a gente nessa 1h30 de consulta, a gente tem a possibilidade de verificar a criança, a gente tem a possibilidade de verificar a ligação, a conexão desse responsável com essa criança e também escutar qual é a necessidade daquele responsável, qual é o olhar daquele responsável quando ele lida com aquele momento de desequilíbrio. Isso é muito legal. Por quê? Porque a gente consegue juntar 3 pontos de vista e a partir daí a gente consegue ter um diagnóstico de vivência. A gente consegue ir para o dia a dia da pessoa, a gente consegue sentir realmente se aquela criança ela está captando o ambiente da casa dela, se ela está captando as dificuldades, né, as situações de problema que o responsável enfrenta. Então a gente tem uma visão mais integral da coisa, né? Porque a gente sabe que a criança, apesar dela ter pouca autonomia, ela é um indivíduo pronto. Ela é um ser, né, que está num processo de evolução, mas ela está prontinha. Ela está com uma bagagem que ela ainda aceita, mas ela tem o ponto de vista, ela tem a noção já de bem e mal instalada dentro dela, daquilo que funciona e daquilo que não funciona para ela. Então é bem legal esse nível de conversa, né, esse nível de abordagem em relação à situação da criança. A partir daí, a gente faz um floral, a gente vai fazer uma manipulação, levando em consideração principalmente o bem-estar daquele indivíduo, mediante a situação que ele está sofrendo, seja uma situação trazida pelo ambiente, seja uma situação trazida pela relação familiar. A gente vai estar ali colocando realmente o que ele necessita para dando um suporte para aquela situação. Quando a gente tem um menor de idade e ele já é um adolescente, né, aí a gente vai ter uma maior autonomia. Obviamente, a gente também tem a presença do responsável, mas aí a gente vai ter 2 momentos. Um momento com o adolescente e um momento com o responsável daquele adolescente. Aí eu já vou ter 2 visões. E a partir daí, a gente também tem condição de formar um diagnóstico, formar uma percepção daquilo que impera ali naquela situação. Né? Muitas das vezes, a grande maioria das vezes, é uma falta de comunicação.
Aí a gente faz a sugestão para que a gente comece a ser um mediador da comunicação entre esse adolescente e esse responsável. É bem legal, funciona bastante e a gente acaba notando uma flexibilização de ambas as partes. O floral também vai trabalhar esse nível de flexibilização e principalmente ele vai estar trabalhando a questão da comunicação. Gabriela comentou agora alguma coisa do responsável. Muitas das vezes, no caso da criança, há necessidade da gente fazer também um floral para o responsável. Não é só a criança, né? Não é só precisando ali de a criança. E é bom porque a gente consegue detectar isso e a gente consegue fazer a manipulação dos dois florais, tá? A gente tem tempo suficiente, é 1h30 de consulta e dentro dessa 1h30 a gente consegue pontuar aquilo que realmente é necessário naquele momento. Em relação ao baralho, gente, eu já tinha até comentado também, né, com as alunas, criança, a gente geralmente não tira jogo para criança porque ela não tem condições, né, como a dona Célia falou, autonomia ali para estar tomando as melhores decisões para ela. Então, às vezes acontece da gente estar trabalhando em feira e vem criança e quer jogar e a gente pode, de curiosidade, a gente pode tirar uma mensagem ali para ela, né, e passar alguma informação bacana que vai adicionar, né, falar que ela é forte, né, falar que ela tem essas proteções. A gente sempre vai puxar realmente para o lado de uma promoção, né, da criança. Agora, os responsáveis, quando eles vêm perguntar sobre os filhos, nós estamos ali realmente para responder, né? Mãe é um bicho que tem direito a perguntar sobre o filho sempre, né? Independente da idade, tá? Independente da idade, que mãe é mãe. Então, assim, a meu ver, e o que foi me passado é que mãe sempre pode perguntar sobre o filho. Ela tem esse canal aberto, né? Mas em relação a crianças, geralmente é um responsável ou são os pais que vêm perguntar sobre, e a gente vai fazer uma leitura ali, claro, com a autorização do responsável daquela criança, porque se ela é menor, ela ainda não responde por si, tá? Mas a gente joga no sentido mais de uma brincadeira, né? De uma mensagem, na verdade, quando é a criança sozinha, porque ela não vai ter, obviamente, né, condições ali de fazer daquilo dali uma mensagem para ela colocar em prática, né? A gente só quer passar realmente alguma ideia que possa, né, ficar na cabecinha dela e crescer e florir no sentido positivo. Mas a gente não pode passar para uma criança, né, um banho diretamente para a criança, porque a criança não vai lembrar, né? Apesar que muitas crianças vão lembrar sim, eles vão saber fazer melhor às vezes do que adultos. E lembram mais do que os responsáveis. Pois é, mas a gente deixa essa parte técnica, vamos dizer assim, para os responsáveis mesmo. Ok? Beijo. Beijos!